Sejam bem-vindos ao Assombrações do Além. Meu nome é Edson Luiz. Imagine um lugar onde as pessoas morrem de medo de sair à noite. Temem sair à noite. Sim, esse lugar existe. É Vila da Raiz, mais conhecida como Pontilhão das Almas, no Agreste de Pernambuco. Mas antes disso, se inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho. Aqui tem os vídeos mais recentes que eu fiz. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nesse ano, uma jovem perdeu os 2 filhos gêmeos. Eles foram deixados em uma caixa do lado da linha do trem. E eles não eram batizados. Nessa região do Pontilhão das Almas. Logo depois, muitas aparições começaram a aparecer nessa área. Os moradores da região sempre avistavam essas entidades, choros de criança, uma luz vermelha no mato, e espiritualmente aquela região estava marcada com o sofrimento dessas 2 crianças. Muitas aparições começaram a aparecer nessa região no decorrer das décadas. De 1960 para cá tiveram muitos avistamentos e o pessoal dessa região teme sair depois das 18 horas, pois é nesse horário, ao cair da madrugada, onde muitas pessoas que andam nesse setor dão de cara com entidades, vultos, espíritos que às vezes até perseguem a pessoa, sem contar com moradores que dão de cara com esses seres espirituais. Uma comunidade que há décadas convive com o medo, em um local cercado por lendas. São relatos aterrorizantes de pessoas que já viram aparições sobrenaturais. Pessoas que já ficaram cara a cara com espectros. Ouviram vozes, gritos e foram perseguidas por espíritos. Os relatos são os mais variados. O Pontilhão das Almas, na zona rural de Belo Jardim, agreste do estado de Pernambuco. Seria realmente esse local mal assombrado? Os registros das primeiras aparições foram no ano de 1960, após uma jovem garota ter enterrado em uma caixa de sapatos os seus 2 filhos gêmeos que haviam nascido mortos. Eles não foram batizados e os corpos colocados na estrada ao lado da linha do trem, próximo ao pontilhão. Alguns meses depois, as pessoas que precisaram passar pelo local ouviram barulhos de crianças chorando. Eram gritos desesperadores. E quando olhavam para os lados, não havia absolutamente nada. Eles ficavam arrepiados. Fica assustado, né? Mas com o tempo acostuma. Tá entendendo? Fica assim, e aí a gente acostuma, fica acostumado mesmo. Os relatos são os mais diversos, né? O que as pessoas dizem que vêm lá? Fica com medo só. Fica com medo, começa a contar a história com medo, se arrepia, né? Daquele arrepiamento neles. Seres misteriosos apareciam para os moradores. As criaturas não falavam nada, simplesmente os acompanhavam e depois não eram mais vistas. Eu estou pelo meu caminho, né? 10 horas da noite, eu vinha para cá e ele ia para lá, passou por eu, já topando eu. Aí ficou em pé, assim, com uma base de 1,5 metro de distância. Cara assim, eu conversando com ele, perguntando se era João, não era, ele não falava. Perguntei se era Maria, também não falou. Perguntei se era Antônio, também não falou. Era cara com cara mesmo. E aquela pessoa em pé, mais baixo que eu um pouco. Aí eu saí e vim embora. E ele ficou em pé lá.
Apesar das assombrações que são vistas no local, ele não se amedronta e anda normalmente pela estrada. Aí eu passo lá de 6 horas da noite, 7 horas, passo 3 horas da manhã, passo 2 horas da manhã, quando vou para a roça. Já teve de eu passar lá de meia-noite, 11 horas da noite. Local com maior avistamento de aparições sobrenaturais. Esse é o local temido pelas pessoas que moram na Vila Raiz, zona rural da cidade de Belo Jardim, no agreste de Pernambuco. Nós estamos no Pontilhão das Almas. Segundo informações dos moradores, são vários os relatos de assombrações. Quando eles passam por aqui, aqueles que arriscam se aventurar à noite chegam a ouvir vozes, barulho de martelo batendo no trilho e muitas vezes são seguidos por uma mulher que simplesmente desaparece. São os relatos das pessoas da Vila Raiz sobre o Pontilhão das Almas. Sai uma mulher alta, magra, sei que corria de linha fora. A história que eu sei verdadeira é essa. E assombrava todo mundo. Assombrava, quem via assombrava, realmente. As mais enigmáticas criaturas aparecem neste local. Este homem diz que um amigo se deparou com um cachorro branco que surgiu e desapareceu do nada. O amigo falou para mim que ele vinha da vila aí e quando ele atravessou ali, um cachorro branco ficou do lado dele. E ele correu no cavalo até lá em cima e o cachorro continuava a ele. E de repente, depois o cachorro sumiu-se. Quem passa pelo Pontilhão das Almas sente a negatividade do local. Os espíritos desapegados que estão presos chegam a causar arrepios nas pessoas. Quem for lá uma hora dessa, pode ir lá, você se arrepia. Não tem como se arrepiar. Todo mundo se arrepia que passa lá uma hora dessa. E vê coisa. Não há como existir união entre os vivos e os espíritos opacos que assombram as pessoas que moram na localidade. Será mesmo que as assombrações existem ou estão apenas no imaginário popular? As almas das crianças estariam aprisionadas e o choro seria um pedido de ajuda? E você, teria coragem de passar a noite na estrada do Pontilhão das Almas? As aparições ainda continuam até hoje. 61 anos depois, diversos relatos ainda acontecem. E as assombrações também. Um mistério que ainda continua nessa região. Chega à conclusão que essa área é mal assombrada, com diversos avistamentos de assombrações. Mas muitas pessoas que vivem naquela região evitam sair à noite, para não dar de cara com a assombração. Choro de criança, mulher de branco que persegue as pessoas desavisadas, luzes que aparecem no mato de cor vermelha e espíritos que te observam quando se passa por lá. O sobrenatural é um fato e esses espíritos estão entre nós. Se inscreva na KN Divulgadora e Lenda das Sombras, essas duas parceiras.